Bom dia. Quem não me conhece, meu nome é Eliseu. Eu sou formando, acabei de me formar no curso técnico de Química. E agora, no segundo semestre, vou começar na Federal ao curso de Medicina. Eu vou contar um pouco da minha trajetória nas escolas públicas, a partir da quinta série, da segunda parte do ensino fundamental. É o que eu acho mais relevante no caso. Eu estudei no Colégio Estadual do Lúcia Bastos. Eu entrei lá, foi uma luta na verdade para entrar lá, porque minha mãe foi uma grande resistência, né? Porque o colégio não tinha uma boa fama. Simplesmente era um colégio de periferia, né? O pessoal lá do Pantanal, que é a favela lá perto de casa, ia muito para lá. Então o colégio tinha uma fama bem ruim. Mas é aquilo que dizem, né? Quem faz a escola não são os professores, são os alunos. Simplesmente eu entrei lá e eu não vi a diferença. Tinham professores muito bons e eu gostava do ensino de lá. Eu não tinha ainda um propósito, por exemplo, de aquele foco de entrar em medicina, aquele foco de estudar ainda. Mas foi lá que eu fui aprendendo a ter mais convicção daquilo que eu queria. Buscar um propósito, buscar um objetivo. Simplesmente, eu ainda me lembro da primeira prova que eu tive lá, que foi, não sei se alguns professores conhecem aqui, eu me lembro que o Andrei conhece, que foi do professor Paulo, o Paulo Queiroga, e de matemática. Ele deu essa prova e eu estava tão nervoso porque meus pais falavam que agora eu podia tirar vermelha, podia reprovar, que eu estava na cabeça que tirar vermelha é a pior coisa do mundo. E simplesmente antes daquela prova, eu peguei meus cadernos, comecei a estudar. Nunca tinha feito aquilo em minha vida. Eu era muito novo ainda, mas nunca tinha feito aquilo. E foi aí que eu comecei. Eu comecei a ganhar o gosto de querer buscar conhecimento, querer buscar estudar mais. E eu acabei gabaritando ainda a prova. E eu consegui ainda tirar uma boa nota. Foi aí que os professores começaram a me notar e começaram a me incentivar ainda mais para os estudos. Simplesmente eu não tinha ainda um propósito, ainda um objetivo em minha vida. Eu simplesmente gostava de estudar e gostava de tirar nota alta. Eu gostava de buscar mais conhecimento. Mas ainda não sabia o que fazer da minha vida. Mas foi lá no Lúcia que eu simplesmente vi que eu tinha que buscar um objetivo. Eu me coloquei, os professores lá eles gostavam muito de ter uma relação com os alunos, de professor e aluno. E isso me ajudou bastante, porque eles simplesmente colocaram na minha cabeça onde eu estava. O lugar que eu estava, o meu lugar na sociedade. Simplesmente eu não tinha condições de vida muito boa, minha família tem renda baixa, simplesmente eu tinha uma vida ainda medíocre e eu estava num colégio de periferia ainda. E eu pensei, o que eu posso fazer para mudar isso? Eu tive que buscar a diferença. Buscar aquilo que podia mudar a minha vida. Foi aí que, antes de sair do Lúcia, simplesmente eu perguntava para os professores, qual é o melhor colégio para seguir? Qual o melhor colégio para ainda prosseguir uma trajetória, prosseguir que eu possa fazer a diferença ainda na sociedade? Porque eu via que eu não podia ser mais um trabalhador, não podia ser mais uma mão de obra. Eu não queria ser, por exemplo, o que muitos amigos que eu conheço, que era lá do Lúcia, virou atendente lá, o caixa lá do supermercado lá de perto, que é o Boni.
E eu ficava tipo, eu não posso ser mais um desses, não posso, eu tenho que mudar a minha vida. E eu buscava essa diferença. Só que eu não sabia ainda, não tinha um propósito ainda. Eu pensava muito em muitas profissões, mas não aquilo que eu gostava ainda. Eu pensava em engenharia química, pensava só em química, pensava até em ser policial, mas assim, eu não sabia o que fazer ainda. Quando eu pedi dicas para os professores, qual é o melhor colégio para prosseguir, muitos me falavam, tentava o TFPR, tentar o estadual, daí alguns professores falaram do CEP, daí assim eu prossegui, eu me inscrevi naquele ano, no ano para o CEP, para várias instituições, mas, por exemplo, o que meu pai mais me recomendava era entrar realmente no CEP. Quando eu me inscrevi, eu ainda me inscrevi meio errado, ainda quase que eu não passei aqui. Quase, porque tinha aquela questão de renda e questão de nota. Eu tinha uma média boa, mas só que eu acabei eu não sabia nem o que era renda per capita naquela época. Daí eu fiz as contas errado e quase que não passei. Eu fiquei entre os últimos ali, tinha uma média muito boa, mas fiquei quase entre os últimos. Eu e meus amigos acabou acontecendo isso, mas ainda assim eu consegui entrar na instituição. Os outros eu acabei não tentando muito e eu só consegui, acabei entrando aqui mesmo. Eu não sabia muito bem o curso que eu queria, né? Mas, tipo, olhando de todas as opções, o melhor curso que, para mim, pro meu perfil, era Química. Porque eu gostava muito da área de exatas. Prosseguindo, quando eu entrei aqui no CEP, no primeiro ano, eu vi que as coisas mudaram. O ensino médio é diferente. Eu não posso mais simplesmente chegar na primeira aula, estudar um pouquinho para fazer a prova na segunda aula. Eu tinha que começar a me esforçar mais, a estudar mais. E foi assim que eu comecei a pegar mais gosto pelo estudo. Eu vi que a cobrança era bem maior. Os professores eram bem rigorosos. E foi assim que eu fui aprendendo a estudar, aprendendo a gostar mais de buscar mais conhecimento. Tanto que eu e meus amigos, nós ficávamos meio desesperados, tanto que a gente se reunia na casa um do outro para ficar cobrando ainda a tabela de Katia Ziane. Ficava cobrando para tentar estudar. E foi assim que eu fui aprendendo a estudar em grupo, a estudar individualmente. E foi o CEP que me ajudou a fazer isso. Porque antes eu simplesmente chegava um dia antes da prova, estudava ali, ou estudava na própria aula e já conseguia tirar uma nota boa e pronto. Mas aqui era mais diferente, eu precisava estudar mais, era mais rigoroso. Isso que eu acabei gostando. Porque uma das coisas que eu aprendi é que eu gosto de coisa difícil. Eu gosto de que me cobrem, que venham ser mais rigorosos para eu aprender mais. Eu não gosto simplesmente de aquela coisa mecânica, eu gosto mais de interpretar, de buscar um pouco mais de conhecimento. Tanto que antes das aulas eu perguntava para os professores qual vai ser o assunto, qual que vai ser o conteúdo, e buscava antes o conteúdo, para aí já, quando passasse a aula, eu já aprendesse e já complementasse ainda mais o estudo. Daí, quando começou o segundo ano, acho que foi quando eu tomei a decisão que eu poderia... eu já tomei a decisão da minha profissão. Eu percebi que eu não gostava da engenharia. Eu simplesmente não gostava de engenharia, porque, sei lá, eu achei uma profissão muito chata. Sei lá, eu não vi emoção na engenharia, só sentar ali e fazer uns cálculos. Então, eu pensei assim, eu vou ter que uma outra profissão relacionada à química, já que eu estou no curso de química. E eu acho que uma das profissões que eu achei
que eu tive mais amor, que eu tive mais, fiquei mais surpreendido foi a medicina. Não tanto pela profissão, mas sim pela a possibilidade de conhecimento e a possibilidade de desenvolver pesquisas que podem ser feitas na medicina ainda. A possibilidade de ainda de ter novas descobertas. Simplesmente, naquele ano, no segundo ano, eu escolhi medicina, eu escolhi que eu tinha que fazer medicina e que poderia até mesmo mudar o rumo da minha família, porque sendo uma família ainda de periferia, eu podia fazer a diferença na minha família também, honrar meus pais e mostrar a eles que mostrar confiança que eu posso fazer a diferença ainda. Simplesmente eu escolhi medicina, mas eu não comecei aquele estudo intensivo assim. Não, agora eu tenho que estudar para passar no vestibular. Ainda não tinha começado, mas eu fui testando meus conhecimentos. Por exemplo, naquele ano, no segundo ano, eu já fui fazendo o Enem, já fui buscando mais conhecimento. Fiz o Enem, eu vi que o Enem é uma coisa assim, muito difícil. Mas eu já fui lá pegando o Enem, fui mostrar para os professores. Isso que mais me ajudou ainda, porque eu mostrava para os professores e eles me ajudavam aquilo que nem era da matéria atual, aquilo que nem era que eles estavam passando, e eles já me ajudavam. Eu me lembro ainda que o professor de Química, ele sempre vinha e mostrava um monte de exercício, mostrava um monte de exercício diferente, de matérias assim, que nem era a matéria que ele estava passando, e já adiantado. E eu gostava daquilo, porque eu via que ele estava botando confiança em mim, que eu poderia aprender muito mais ainda, aprender muito mais sobre aqueles assuntos. Simplesmente eu fiz o segundo ano, aprendi muita coisa no segundo ano. Os professores me ajudaram bastante, né, naquele ano. E no terceiro ano, eu acho que foi o maior teste de conhecimento, ainda foi a escola me inscrever para a Olimpíada. Na Olimpíada, eu simplesmente queria saber se tudo aquilo estava valendo a pena, se todo aquele conhecimento eu consegui mesmo assimilar. E na Olimpíada de Química, eu percebi que realmente eu estava conseguindo responder várias questões vestibular já estava em um nível um pouco maior, e que o colégio já estava me ajudando muito, que o colégio realmente passava aquilo que eu precisava. Tanto que foi naquele ano que eu percebi que aquela relação aluno-professor ficou ainda menor a distância, porque eles que me ajudaram nessas Olimpíadas, me ajudaram a ter mais conhecimento. Uma professora de Química, ela vinha de tarde, eu estudava de manhã, ela vinha de tarde como voluntária me ajudar ainda a aprender mais. Aquilo que era para aprender no ensino superior, ela já estava me ajudando para a Olimpíada. E simplesmente aquilo, eu vi que o amor pelo professor, o amor que o professor tinha por mim, aquilo que eles viam, que eles confiavam em mim. Desse jeito, eu não consegui demonstrar na Olimpíada ainda o meu desempenho. Eu me lembro que eu passei para a nacional, só que eu acabei não ganhando nada. Eu não consegui mostrar para ela que valeu a pena ser o voluntário. Mas no outro ano, no quarto ano, no caso, ano passado, eu consegui mostrar para ela que realmente ela me ajudou, que realmente aqueles professores me ajudaram, os professores de Química, porque eles sempre me ajudavam, por exemplo, eu pegava exercício nada a ver assim com a matéria, exercício lá de fora, e trazia para eles resolviam na sala, me ajudavam, davam as respostas, já estavam escrito lá, e já me ajudavam naquele momento. Simplesmente toda a ajuda
serviu para ainda mais eu aprender mais. Eu me lembro que no segundo ano eu percebi que eu não podia dar mais só valor para as matérias técnicas. Eu não podia simplesmente aprender apenas as matérias técnicas. Eu tinha que aprender tudo. Eu tinha que conseguir assimilar qualquer tipo de conhecimento. Aquilo que realmente me ajudava. Não adiantava eu saber só fazer o cálculo, mas não ser humano, não saber lutar pelos meus direitos, não saber buscar pela igualdade, buscar aquilo que mudasse a minha vida. Assim eu comecei a mudar a minha visão. Eu simplesmente não pensava mais em fazer conta, não prestava atenção mais só nas aulas de técnicas do curso, e comecei também a prestar atenção nas aulas de filosofia, de sociologia, dar muito valor pelo português, e simplesmente eu fui buscando mais e mais conhecimento, buscando mais, por exemplo, aquilo que poderia mudar a minha vida. E no quarto ano, acho que foi um dos anos mais difíceis, porque eu vi que eu fiz o Enem no terceiro ano, só que eu não estava ainda completo. Eu tinha muita lacuna de conhecimento ainda que estava em falta, tanto que eu me inscrevi para o cursinho. E no cursinho solidário você tem que fazer uma prova para entrar lá. Você tem que fazer um teste de conhecimento para ser aprovado. Quando eu fiz esse teste de conhecimento, eu vi que eu tirei entre os primeiros lugares. Eu fiquei encabulado, né? Porque eu, por exemplo, não sabia nada de história, não sabia nada de geografia, e ainda estava entre os primeiros lugares do vestibular e todas as matérias que eles cobravam. Eu não sabia nada de um monte de coisa que eu não tinha visto ainda no no ensino médio normal, como terceiro ano, e ainda assim eu tirei entre os primeiros lugares. Eu fiquei encabulado com aquela situação. Como assim eu já estou com esse nível? Daí eu fui perceber que, indo mais para frente, quando começou o cursinho, o primeiro simulado, eu me lembro que o primeiro simulado ele não tinha muita matéria do cursinho que já foi passado, mas tinha mais matéria dos seus próprios conhecimentos. Eu percebi que o colégio realmente me ajudou, realmente fez a diferença, porque eu consegui mostrar no cursinho que eu já estava no mesmo nível que as pessoas que já estavam estudando há anos, que já estavam tentando medicina há anos, há 3 anos, há 2 anos, há 4 anos, e eu já estava naquele nível. E eu percebi que o colégio realmente me ajudou. Os professores eram muito capacitados aqui do colégio para me ensinar. E foi essa busca de conhecimento que começou a fazer diferença lá no cursinho. E realmente eu me lembro que ainda tinha uns amigos que falavam que iam entrar aqui no colégio e acabaram não entrando. E eles falavam que ficaram arrependidos, porque quando viram o meu desempenho, eles ficaram arrependidos de não ter entrado. Simplesmente o CEP foi muito importante para mim, e principalmente os professores, que botaram confiança em mim, em me ensinar mais. Além daquilo da matéria, ensinar muito mais do que eu precisava ainda. E no quarto ano, foi quando eu tomei a decisão que eu tinha que fazer aquele intensivo, estudar todos os dias e não perder o foco. Eu me lembro que eu comecei a estudar, acho que foi no começo de janeiro já, do ano passado, já foi dia 2, dia 3 de janeiro, eu já peguei matéria e começava tudo aquilo que o CEP ainda deixou lacunas, por exemplo, por causa do ensino médio normal, algumas, por exemplo, de história que eu só tive do primeiro ano, eu comecei a preencher. Eu comecei a preencher aquele conhecimento e aumentar mais ainda, buscar um conhecimento mais amplo. Eu comecei a estudar, eu começava a estudar quase 10 horas por dia.
E quando começou o cursinho e começou o CEP, eu fazia, por exemplo, o CEP era de manhã e o cursinho eu fazia à noite. Eu me lembro que quando começou essa trajetória, foi bem difícil. Foi uma situação bem difícil. Mas no começo do ano eu tinha aquele ânimo, né? Um ânimo de estudar. Eu não prestava só atenção no cursinho, mas eu prestava atenção muito nas aulas, tanto que eu sentava na primeira carteira e ficava ali tentando pescar tudo que os professores que eu achava relevante, tudo aquilo que os professores falavam, e eu tentava pescar aquilo que poderia me ajudar lá na frente. Poderia me ajudar no cursinho ainda e poderia me ajudar para o vestibular. No começo do ano eu tinha aquele ânimo, né? Mas a passar do ano o cansaço bateu, o desgaste foi muito grande. Eu me lembro que a professora ainda falava: levanta daí, Eliseu, você está quase dormindo? Eu me lembro que dava para ver na minha fisionomia que eu estava quase acabado já. Mas eu acho que a coisa mais importante era que as palavras que os professores falavam para mim, que não era para eu desistir, que era para eu continuar, porque eu tinha muito potencial, que eu poderia, que eu poderia ser aprovado, que eu já estava na faculdade, que eu já estava na federal, que eu já estava aprovado em medicina. Eu acho que isso é muito importante, porque eu percebi que os professores não eram mais simplesmente os meus professores, os professores se tornaram meus amigos, se tornaram aquelas pessoas que realmente confiavam em mim, que realmente botaram fé que eu ia conseguir. E foi assim que eu percebi que passar na federal não foi só uma vitória individual, não foi só uma vitória simplesmente minha, porque se fosse só eu simplesmente não iria conseguir. Eu agradeço primeiramente a Deus, que foi Ele que me deu forças, me restituiu o meu ânimo, mas também a minha família, porque eu me lembro que o meu pai, ele sempre me dizia que se você tem um sonho, por exemplo, meu sonho de ser médico, passar em medicina, não deve ficar apenas no sonho, não deve ficar apenas no imaginário. Você tem que colocar uma data, definir um mês, um dia que eu estaria aprovado. Definir o sonho como uma meta, aquilo que você tem hora, ano e que será cumprida. E essa meta, eu posso dizer que foi cumprida. Eu coloquei, medicina não era mais um sonho, era uma meta, e que em 2018 eu ia começar a faculdade. E foi assim, eu simplesmente analisei tudo que eu precisava saber, e foi quando eu coloquei medicina como uma meta, já foi no segundo ano. Eu simplesmente, se fosse para prestar, por exemplo, a atenção em outras aulas, eu ia prestar, eu não ia mais ficar de blá com outros alunos, eu não ia mais dispersar o meu foco, e foi assim que eu consegui cumprir essa meta. E simplesmente não foi uma meta, eu não consegui cumprir individualmente. E agradeço a todos esses professores, porque eles sim fizeram a diferença na minha vida. Eles passaram conhecimento, eles podiam estar cansados e dar 10 aulas por dia já, mas simplesmente vinham e estavam com aquele ânimo de dar aula, com aquele ânimo de querer ensinar, e simplesmente eu queria valorizar aquilo. Eu queria valorizar todo aquele esforço que eles estavam fazendo,
todo aquele esforço de querer que o aluno ele aprenda mais. E foi assim que eu buscava ainda mais conhecimento e buscava valorizar todas as aulas. Foi assim que eu percebi que eu poderia fazer a diferença. Eu valorizo muito a profissão de professor. Simplesmente é uma profissão muito, muito bonita, porque eles estão passando tudo aquilo que já, toda a experiência, todo o conhecimento para novos alunos. E eu venho pedir que continuem querendo ensinar mais, porque vocês podem fazer muita diferença. Muitas vezes não são muito valorizados, devidamente valorizados pela profissão, mas foi a diferença que vocês fizeram na minha vida. Simplesmente, vocês realmente mudaram a minha história. Simplesmente, eu vim lá da periferia, de renda baixa, e agora eu estou aprovado em medicina. E realmente foi a partir dos professores que aconteceu essa diferença, essa reviravolta na minha vida. Muito obrigado. Bom dia a todos. O meu nome é Eliseu Daniel da Silva. Eu sou o pai do Eliseu Júnior, chamo de Juninho. Para quem não me conhece, eu sou nascido em Campo Mourão. Vim embora para Curitiba em 92. Cheguei em Curitiba só com uma malinha, não tinha nem onde morar. Essa é a minha história, eu não vou contar tudo, senão vocês vão demorar muito, vão cansar e vão desistir, não vão querer ouvir. Mas eu vou contar uma parte aqui que é bom e ajuda cada um. A história de uma pessoa, a vida de uma pessoa, ela ajuda o outro a ter ânimo também, ajuda o outro a vencer também, porque tudo é possível para aquele que crê, assim diz a palavra. Então, aqui nessa escola, eu quero agradecer o convite da diretoria para eu vir falar aqui, para ele contar. E eu quero pedir para cada professor que deu aula para o meu filho que se levante, para mim conhecê-lo, que eu não conheço todos. Olha, eu vou dizer a vocês, todos que deram aula para o meu filho, e todos que são professores que dão aula para outras pessoas, para filhos de outra família, vocês são muito importantes. Vocês são as pessoas que estão fazendo a diferença na sociedade. Vocês são pessoas que estão realmente lutando por um dia, um mundo melhor, por um dia, um mundo mais justo e honesto. Vocês são pessoas especiais, são pessoas que fazem a diferença na sociedade. Olha, vocês estão de parabéns. Esta escola aqui está de parabéns. Esta escola aqui é uma escola que tem uma história longa. Antes mesmo que eu tivesse nascido, já existia esta escola. Não precisa eu falar muito dela, mas desses 4 anos que o meu filho esteve aqui, eu pude conhecer um pouco dessa escola, que é uma escola muito importante nesse bairro. É uma escola muito importante aqui na cidade de Curitiba. Aqui nesta cidade, com certeza tem escolas boas, escolas maravilhosas, mas esta aqui é uma muito importante, uma escola muito boa. Os senhores podem sentar, já que eu vou continuar. Muito obrigado a todos que deram aula para o meu filho. Agora, eu vou dizer uma coisa, se cada pessoa que procura buscar a sabedoria e adquire o conhecimento, assim disse o rei Salomão,
essa pessoa, ela será feliz. Ela terá felicidade. Por causa do quê? Em toda a história da humanidade, é preciso que a pessoa busque a sabedoria, tenha o conhecimento em todas as áreas, seja na ciência, seja na área científica, seja em qualquer área, ela precisa ter o conhecimento. E para isso existem os professores para ensinar. Os professores estão para ensinar. Agora, para ouvir o ensino, são poucos que gostam. Tem pessoas que não gostam de ouvir. Ouvir é diferente que escutar. Talvez a pessoa até fala que ela está ouvindo, mas ela só escutou e ela nunca colocou nada em prática. Ela nunca fez nada. Ela, por exemplo, só escutou aquilo e passou para trás. Ela não deu atenção para aquilo que estava sendo falado. Por exemplo, a história da humanidade foi sempre assim, que Deus falava e o povo não queria ouvir, então eles sofreram. Eles iam sofrendo por causa que Deus falava e eles não davam ouvido, não davam atenção. E o caminho era tão fácil de segui-lo, e eles não queriam ouvi-lo, e o próprio Deus levantou Moisés para conduzi-lo, eles não davam ouvido para Moisés, e acabaram andando 40 anos no deserto. Então ali foram se passando o tempo, e muitos foram morrendo. Hoje é a mesma coisa, as pessoas não querem ouvir. Eles não querem ouvir o que faz bem para ela. Tem pessoas que ela não dá ouvidos para o pai. Se um filho não der ouvidos para o pai e para a mãe, como que ele vai dar ouvido para o senhor professor? Como que ele vai dar ouvido para a senhora professora? Ele não dá ouvido. Primeiramente o ensino e a educação, ela começa lá na casa, lá no início. Todos sabem, os senhores são pais, os senhores têm filhos, todos nós sabemos disso. Mas saber de uma coisa e não praticá-la é em vão. Passa o tempo e as pessoas continuam na mesma. E daí começa a colocar culpas. Falar assim, não, a escola não é boa. Não, é porque o ensino público não presta. Eu preciso pagar uma escola particular para o meu filho aprender. Mas isso não é verdade. Porque se ele tivesse ajudado o professor para que o filho aprendesse, com certeza não precisava ele ter pagado. Não precisava ele levar o filho longe para estudar, para chegar lá e dizer assim, não, é porque eu paguei